Pegando carona aí no que você disse, realmente, né? Que sexta-feira é difícil mesmo, né? Vendo essa curva de juros aí, a gente vendo esse dólar alto. Vamos começar nessa linha de raciocínio pelo Ibov, tentar dar uma olhada no gráfico, depois a gente também tenta dar uma olhada aí no dólar, nessa curva de juros. Vamos lá, então. Vamos começar pelo Ibov mesmo? Pode ser. Qual que você achar Só um melhor? minutinho. Só para a gente mostrar um panorama aqui mais macro, eu gosto de analisar três espaços temporais, né? Eu estou pegando aqui o Ibov de 30 dias, porque eu gosto bastante de ver se o ativo está respeitando essa primeira média aqui, que é a média de 21 períodos aritmética, né? Ela serve como um suporte mais dinâmico. Nesse caso aqui, está vindo muito em linha com o que os outros analistas estão comentando, que essa faixa dos 105 mil até os 100 mil está segurando ainda a cotação, a pontuação do Ibov, mas a gente não tem uma visão muito positiva para daqui para frente, tá? Se ele chegar a trabalhar abaixo dessa primeira média aqui, dessa azul clara, aí a gente já começa a definir que nesse período aqui, mensal pelo menos, ele vai reverter para uma tendência de queda. Quando a gente analisa um período gráfico um pouco menor, né, eu vou pegar 7 dias, a gente consegue também ver momentos de mudança no mercado, né? Então, aqui, ó, mais ou menos em junho, foi quando começou a contaminação desse ruído político, né, no próprio mercado. A gente estava num momento bem otimista do mercado, apesar da economia não ter deslanchado ainda, a gente estava esperando essa retomada. E de lá para cá, essas notícias políticas acabaram puxando bastante o mercado. Provavelmente essa semana a gente deve encerrar aqui perto dos 104, 106 mil pontos, e eu não estranharia se na semana que vem acontecesse uma correção para próximo da média, né? Essa média aqui que a gente está usando está perto dos 114 mil, então pode ser que semana que vem a gente tenha aí uma semana um pouquinho de correção, talvez, mas não tira essa visão de que, no geral, a tendência ainda é de baixa para o índice, tá? Quando a gente já pega um cenário bem mais curto, né, a gente pega o diário, vários dias aqui a gente teve momentos em que ele, inclusive nessa semana aqui, eu até fiquei mais animado com o índice, porque ele vinha na tendência de queda, respeitando as médias, né? E perto da segunda-feira ele começou a ser negociado acima dessas duas médias, que é uma coisa positiva. A gente já começa a trazer como se fosse uma régua para determinar se é um sinal que está vindo de reversão de tendência, poderia indicar níveis superiores aqui como alvos, né? Ou até mesmo a própria média de 200 períodos. E estava indo bem até o momento em que realmente teve esses dias mais políticos influenciando o índice. Então agora, quando a gente, eu não estou usando aqui o índice de força relativa, mas só de bater o olho a gente já consegue ver que ele está caindo bastante, ele pode cair mais, mas provavelmente dias de correção ainda virão, e aí eu reforço de novo que dias positivos, um pregão positivo ou outro, não tira essa visão ainda que a tendência principal ainda é de queda. A gente deve ver quedas futuras ainda. Tá certo. O Eduardo, vamos dar uma olhadinha então no dólar agora, por favor. Vamos lá. O dólar, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. O dólar, ele vinha num período também que até chegou uma animação maior para a gente. Eu vou pegar o prazo de uma semana, que eu acho que fica mais claro para a gente conseguir entender, né? Eu estou com um dólar aqui na tela. A gente tinha como se fosse um retângulo aqui que a gente utiliza. Ele estava testando essas partes superiores e inferiores, né? Na verdade, ele seria mais ou menos aqui. Ele estava testando essas partes mesmo. Até aí tudo bem, o dólar estava lateralizado, mas o problema é que esse espaço aqui de 5,94 até perto dos R$ 5 tem uma amplitude muito grande. Então, para quem não acompanha o mercado, às vezes assusta você ver o dólar, quando você comenta, né, o dólar pode chegar a R$ 5 e pode ir a 5,90, que está dentro do esperado, né? E ele ficou um tempo assim. Aqui no gráfico, a gente chegou a ter uma ameaça aqui de reversão de tendência para queda, justamente em junho,
quando a gente estava com uma perspectiva um pouco melhor de retomada econômica, mas não foi o que aconteceu. Aqui também começaram a ter todos os ruídos políticos, né? Então o dólar começou a ter um fluxo comprador muito grande, e agora ele está continuando a tendência de alta, está dentro daquele espaço de lateralização aqui que a gente já vem acompanhando. Hoje ele está em 5,71 mais ou menos, mas infelizmente eu ainda vejo espaço para ele subir até próximo dos 5,94, 5,90 mais ou menos. E aí a mesma coisa, né? Ele pode cair um dia ou outro, tendo uma correção, mas no geral a gente ainda vê o dólar subindo bastante. O que me preocupa mais é que a gente teria, em teoria, né, essa diferença de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, ela favorece aqui o Brasil, né, porque os Estados Unidos estava mantendo ali a taxa de juros em 0,25, e a gente estava subindo a Selic aqui. Agora, com as conversas do Fed de que eles estão querendo iniciar o tapering para novembro, e aí a gente tem aí pouquíssimos dias no calendário, sobe a dúvida de que quando os Estados Unidos começarem esse processo do tapering, isso impacte o nosso mercado ainda mais. E aí, essa que é a preocupação maior. Como que o mercado brasileiro vai reagir a essa mudança de postura lá do Fed? A gente consegue, não sei se você conseguiria aí, seria possível a gente dar uma olhada na curva de juros aí nesse momento? Você tem aí como a gente compartilhar para o pessoal dar uma olhada? Olha, eu vou pedir desculpa para o pessoal, porque é um controle interno aqui, então ela não está exatamente maravilhosa, tá? Não, sem problema. É um gráfico até um pouquinho simples, mas vamos lá. Tá até complicado de mostrar, ela subiu tanto nesses últimos dias, acho que aqui fica até mais fácil. Ela subiu tanto, ó. Aqui eu vou até ajustar aqui depois, enquanto a gente procede aqui com o programa, mas basicamente os vencimentos mais curtos aqui, né, perto de 8,15 hoje, isso aqui é a cotação em tempo real, e na verdade o gráfico ele pode não trazer exatamente essa dimensão, mas a curva de juros, ela chegou a subir, ela está subindo hoje perto de 7% em alguns vencimentos, né? A gente tem vencimentos aí janeiro 23, janeiro 24 subindo na casa de 6, 7%. Ontem também subiram 5, 6%. Para a curva de juros, essa é uma mudança muito grande. A gente está acostumado a ver num dia normal 0,5%, num dia que tem muito estresse ela subir em 2%. E agora a gente está vendo mudanças muito estruturais aqui na própria curva. Quando a gente analisa as taxas, a gente já tem vencimento para 2023 com 11,2% de taxa aqui para um prazo bem curto, né, relativamente. E janeiro de 2031, a gente já tem 12,7% de retorno exigido. Então, é um cenário que preocupa, porque isso ele afeta o método de precificação das ações que estão no Ibovespa, afeta também imobiliário, para até quem está em renda fixa e sofre marcação a mercado afeta negativamente, quem tem um componente pré-fixado no título. Então é um momento bem complicado, e a gente não esperava, o mercado realmente não estava esperando que a gente fosse voltar a um patamar de juros tão altos, né? A gente está vésperas também da semana de decisão do Copom, e aí levanta outra dúvida também. Será que o Copom ele vai seguir o que o mercado indica, ou o mercado acaba convergindo para a decisão do Copom? Que a gente sempre tem essa dúvida, né? As apostas para alta da Selic já estão superiores a 1%, então durante a semana chegaram a ficar em 1,25%, 1,5% para cada uma das duas reuniões que vão ter até o final do ano. Então é um mercado está bem volátil agora, a gente deve ver mais volatilidade, e é complicado, porque acaba entrando muito num cenário político que você não consegue precificar de uma maneira perfeita ali pelo mercado, que é uma coisa muito imprevisível.